Voltamos aqui e já voltamos com uma pergunta que é bem corriqueira na questão da ceia e até hoje causa discussão, causa um entendimento de uma forma ou de outra. O que deve ser usado na ceia? O suco de uva ou vinho? Qual é a sua opinião a respeito disso? Vamos ver aqui através desse material, mas você também pode dar a sua, você tem a sua opinião também. Vamos ver se identifica-se com essa. É uma discussão que ocorre entre alguns cristãos. Algumas pessoas acreditam que é um erro utilizar suco de uva na ceia, enquanto outros acreditam ser um erro utilizar o vinho. Tanto no Evangelho de Mateus quanto nos Evangelhos de Marcos e Lucas, Jesus se refere ao cálice discriminando seu conteúdo, mas sem dar maiores detalhes que respondam essa questão. Ou seja, a Bíblia não definiu, ou seja, pelo menos nas palavras que são usadas, Paulo usa o cálice e Jesus vai usar em Lucas 22:18 a seguinte declaração: porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O fruto da vide, não deixa claro se é o suco ou se é o vinho. Portanto, algumas igrejas já definiram a maneira como elas realizam a Santa Ceia na questão do vinho, que não usam o vinho e usam simplesmente o suco de uva. E outras igrejas, fazem sim o uso do vinho. Nós, porém, temos essa afirmação de Jesus, de Lucas 22:18. O fruto da vide, o fruto é a uva. E, primeiramente, esse fruto é processado e transformado no suco que vai depois ser fermentado. Então, o uso hoje nas igrejas, na maioria das igrejas, é do suco tradicional, original, puro, integral, 100% integral. Mas existem outras igrejas que fazem uso do vinho. Note que o texto não especifica se era suco ou vinho. Jesus apenas fala que dentro do cálice havia o fruto da vide. Logo, é bem difícil determinar se o que foi utilizado por Jesus nessa passagem foi o suco ou foi o vinho. Alguns intérpretes, considerando os aspectos da cultura da época de Jesus, afirmam que se tratava de vinho fermentado. Outros intérpretes acreditam que, por se tratar do período da Páscoa, qualquer fermentação era proibida. Assim defendem que o elemento utilizado foi o suco. Então, tem essa questão, essa discussão aí até hoje, mas nós sabemos que as igrejas mais tradicionais, as igrejas mais antigas, elas fazem o uso do suco de uva. Outro ponto: pão asmo ou pão com fermento? Não importa. Estamos falando de simbolismo. Então, essa discussão também acontece a respeito do outro elemento da ceia, que é o pão. A diferença é que o texto diz claramente que o pão utilizado por Jesus era o pão asmo ou ázimo. Essa certeza se dá pelo fato de que quando Jesus celebrou a primeira ceia, ele estava em uma refeição pascual, ou seja, na mesa de um judeu, de uma família tradicional judaica, não estaria naquela época de maneira nenhuma um pão fermentado, mas estaria sim um pão asmo, um pão sem fermento. Portanto, além do pão asmo, na mesa também havia o cordeiro e algumas ervas. Hoje, infelizmente, ao responder às questões acerca do que deve ser utilizado, se o asmo ou o fermentado, se o suco de uva ou se o vinho, um problema maior do que causa-se um problema maior do que a discussão em si mesmo. Essas questões acabam levando desentendimento e até mesmo ao preconceito entre cristãos. Existem casos que já foram até notificados, já veio à tona casos
que membros de uma determinada igreja que celebrava a ceia, utilizando o pão com fermento, foram proibidos de participar da ceia em outra igreja que utilizava o pão sem fermento. Então, é independente, hoje, nos nossos dias, independente se o pão é asmos ou se o pão é fermentado, não importa, pois nós estamos aqui simbolizando o amor e o sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário, ok? Exageros da espiritualização dos elementos da ceia. Muitas pessoas chegam até a idolatrar a ceia, e isso não é bom. Já apareceu casos de que uma determinada igreja pediu até que os padeiros, que iriam preparar o pão naquela semana que a igreja ia adquirir os pães para a ceia, que eles passassem uma semana de consagração, uma semana, de oração, uma semana onde eles pudessem estar sendo purificados. Isso acaba tirando a essência da ceia. A essência da ceia hoje não é apresentar o suco ou o vinho, o pão asmo ou o pão com fermento, mas simbolizar o sacrifício de Jesus, unir os fiéis em torno da mesa do Senhor para a celebração e nesta celebração anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, essa é a grande essência da ceia, é o grande objetivo da ceia, Não espiritualizar demais, idolatrar demais, e nessa espiritualização e nessa idolatria nós acabamos tirando o foco principal do que é esse momento. Devemos lembrar do que o apóstolo Paulo tratou na igreja de Coríntios. Sabemos que ele era um profundo conhecedor das Escrituras e das tradições judaicas, como também do propósito do Evangelho de Cristo Jesus. Em suas recomendações sobre a ceia, o apóstolo não se apegou em discutir se o suco de uva era fermentado ou o tipo de pão. Ele se concentrou em repreender o falso entendimento, sobre a ceia, sobre o ato tão importante que é a ceia. Enquanto Paulo exortou sobre o fermento presente naquela igreja, não se tratava do fermento do pão ou do suco, mas ele se referia ao pecado praticado naquele lugar. Outra questão que as pessoas discutem muito, a gente escuta muitas pessoas falarem qual é o nome correto, Santa Ceia ou Ceia do Senhor? Muitas pessoas discutem sobre essa forma. Geralmente essa discussão está relacionada à seguinte pergunta: qual é o correto, ceia ou Santa Ceia? Para responder essa pergunta, precisamos entender que a palavra santo traduz os termos hebraicos kadosh e hassid, e o termo grego hagios. De forma geral, esses termos significam no texto bíblico separado ou consagrado a Deus. O problema não está aí. O problema é que muita gente relaciona a palavra santo com a prática da idolatria, mais uma vez. Então, algumas pessoas dizem que a expressão Santa Ceia implica num tipo de idolatria da ceia do Senhor. E é claro que esse tipo de interpretação não faz sentido algum biblicamente. É verdade que o termo Santa Ceia não pode ser encontrado no texto bíblico. Não é encontrado. Na Bíblia, as expressões utilizadas para se referir à ceia do Senhor são ceia, ceia do Senhor, ou simplesmente partir do pão. Porém, conforme podemos notar, o real significado da palavra santo em nada contradiz o que é proposto pela Bíblia Sagrada. Então, na minha visão, você utilizar os dois termos, para mim, não vejo nenhuma diferença assim agravante. Alguns irmãos, algumas igrejas tratam a Santa Ceia do Senhor. Algumas outras igrejas tratam apenas a ceia do Senhor. Como nós estamos falando desde o começo, gente, nós precisamos levar em consideração que isso é um simbolismo. Estamos fazendo
em memória do Senhor. A fonte principal da ceia, o ensinamento principal da ceia é trazer à memória o seu amor, o seu grande sacrifício, a sua entrega naquele patíbulo da cruz por mim e por você. Ok? Vamos voltar já no terceiro bloco.